TV Câmara, Campinas. Olá, nós estamos de volta ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Segue nossa apresentação, nossa programação de atividades legislativas aqui nesta quinta-feira. Dessa vez, vamos acompanhar uma reunião extraordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. A presidente dessa comissão se encontra aqui no plenário, é a vereadora Débora Palermo, e vai dar início agora a esta reunião. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. Cumprimento o secretário municipal de Educação, já presente, nessa terceira reunião extraordinária da Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente e da Juventude. Nós temos hoje conosco como convidados o secretário municipal de Educação, o professor José Tadeu Jorge, e o promotor de Justiça da Infância, Dr. Rodrigo Augusto de Oliveira. E nós vamos tratar de um tema de extrema importância, né, para Campinas e principalmente para nossas crianças e adolescentes, que é a educação municipal. Os desafios e tudo aquilo que nós temos como políticas públicas a ser apontadas, né, para garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes. Eu vou abrir a palavra para o professor José Tadeu Jorge, para que ele dê uma saudação, né? Depois o doutor Rodrigo, e depois daremos início à reunião. O doutor Rodrigo já está conosco também. Muito obrigada, doutor Rodrigo, pela presença. Por favor, professor José Tadeu, fique à vontade. Muito obrigado, vereadora. É um prazer, é com bastante satisfação que participo dessa reunião, com um grande lutador pelas causas da educação das crianças, que é o Dr. Rodrigo. Acredito que vamos cumprir aí a finalidade de informações e de estabelecer o necessário debate sobre as questões da educação na cidade de Campinas. Muito obrigada, professor. Boa tarde, doutor Rodrigo. Fique à vontade para dar uma saudação. Ativando o som. Muito boa tarde, vereadora Débora, agradeço pelo convite. Me atrasei um pouquinho, pois estava finalizando a última audiência aqui na Vara da Infância e Juventude, né? Estamos fazendo por teleconferência. Quero saudar o nosso secretário municipal de Educação, professor Tadeu Jorge, com quem temos tido bastante diálogo, bastante contato aí nos desafios, né? Contato nas reuniões à distância, né, professor? Muitas reuniões, muitas questões envolvendo aí a retomada das aulas no período da pandemia, o que tem sido, acho que, um grande desafio aí para todos os municípios, e Campinas não é diferente. Então, minha saudação à Câmara Municipal, agradeço mais uma vez a ilustre vereadora Débora Palermo pelo convite, estamos aí à disposição para o diálogo. Obrigada, doutor Rodrigo. Para dar início, né, nós temos tantas coisas que ainda permeiam esse meio da educação municipal, né? O que a gente, primeiro questionamento que eu queria, né, falar com o professor Tadeu, né, a questão da pandemia, do retorno às aulas, como tem sido a presença, né, das crianças, como tem sido para os professores, para os pais, esse retorno às aulas, né, em tempos de pandemia.
pandemia veio trazer uma situação muito diferente daquilo que as escolas estão acostumadas, né? Nós nos vimos na educação diante de uma situação, como em muitas outras áreas, uma situação inédita, com a qual nós nunca tínhamos tido a oportunidade de conviver, especialmente para fazer de experiências anteriores algum vínculo com as soluções que nós precisávamos. Então, o retorno tem sido uma ação que exige muita atenção, muito cuidado e muita dedicação, especialmente dos profissionais envolvidos no atendimento às nossas crianças, nas duas etapas da educação que a rede municipal atua, a educação infantil e o ensino fundamental, né? O nosso retorno começou a ocorrer no dia 26 de abril. Estamos completando aí 2 meses de retorno, né? Começou pelo ensino fundamental, né? As bases desse início foram estabelecidas com uma parceria muito fina, uma ação conjunta da Secretaria da Saúde, especialmente através do Departamento de Vigilância Sanitária, e a Secretaria da Educação. Foi preciso estabelecer, e mais do que estabelecer, fazer com que entendessem, né, os profissionais da educação, aqueles que estão envolvidos com o funcionamento da escola, com os familiares e com os alunos, para que entendessem os protocolos, entendessem as ações de segurança que precisavam e continua precisando de atenção muito especial, né? E com isso nós da educação atentos e de certa forma bastante preocupados com a falta que a escola de maneira presencial fazia e ainda continua fazendo, porque o retorno é parcial, à educação das nossas crianças. Certamente a ausência de funcionamento da escola impactou negativamente a formação dos nossos alunos. E mais de um ano sem aula presencial, certamente trouxe algumas consequências ruins de defasagem na aprendizagem por parte das crianças. Então, essa é uma questão que move muito a Secretaria Municipal de Educação, porque, afinal, é esse o seu objetivo maior, né? A educação das nossas crianças para transformá-los em cidadãos que possam fazer este país cada vez melhor do ponto de vista social, do ponto de vista de desenvolvimento e de qualidade de vida, né? O Departamento de Vigilância Sanitária visitou todas as nossas escolas, são 206 escolas, somando o ensino fundamental e educação infantil. Todas elas foram vistoriadas e a Vigilância Sanitária apontou todas as ações que nós deveríamos tomar no sentido de que houvesse um retorno
com segurança em relação à pandemia. É importante destacar que essa ação não foi apenas da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria de Saúde através do Devisa. Ele contou também com o Ministério Público do Trabalho nas discussões, com o Ministério Público do Estado de São Paulo. O Dr. Rodrigo esteve presente em todas as nossas reuniões coletivas, que não foram poucas, né? E para discutir esses assuntos, assim como a participação de especialistas, né? Principalmente especialistas que estão vinculados à Unicamp, do sindicato, né? Do Conselho Municipal de Educação. Enfim, houve um esforço conjunto para que nós pudéssemos estabelecer as condições de retorno. Do ponto de vista pedagógico e para atender os protocolos, a intenção inicial da Secretaria Municipal de Educação era de trabalhar com duas turmas, ou seja, a turma de uma sala dividida em duas. Do ponto de vista pedagógico, isso traria menos problemas do que a solução que foi mais cedo implantada de trabalhar com um percentual de aproximadamente 1/3, ou seja, dividindo a sala em 3 grupos e revezando a presença desses 3 grupos. No entanto, para que a gente pudesse trabalhar com 50%, nós precisaríamos que a fase do Plano São Paulo fosse fase amarela, né? Ou, no mínimo, com grande esforço, fase laranja. Essa condição nunca se verificou a partir do início letivo do ano, que foi em fevereiro, né? Então, nós decidimos o retorno em 26 de abril com essa característica: a sala dividida em 3 turmas e a cada semana uma turma vai todos os dias na escola, né? Ao longo de 3 semanas, todos os alunos passariam uma semana de aulas presenciais. E foi assim que nós fizemos na educação, no ensino fundamental, a partir do dia 26, né? Há uma determinação de não obrigatoriedade da frequência, uma determinação que, na minha opinião, é correta, porque é importante que a família e os próprios alunos se sintam confiantes de poderem estar na escola, né? Então, não é o caso de forçar nem de fazer induções significativas para que isso aconteça. Então, deixamos a critério dos familiares, né? E, de certa forma, embora sejam crianças dos próprios alunos, a decisão de voltar às atividades presenciais, né? Todas as indicações que nós tratamos em termos dos protocolos nessas reuniões a que eu me referi foram feitas. Nós adaptamos, reformamos algumas escolas, principalmente para dar conta de melhorias na ventilação das salas, que era uma condição importante dos protocolos. Distribuímos kits de máscaras, álcool gel, squeeze para as crianças, né? Também para os profissionais da educação, além das máscaras e do álcool em gel, a face shield, né? A máscara de cobertura
do rosto. No caso da educação infantil, aventais, porque principalmente nas crianças menores, bebês ou um pouco acima, há a necessidade, muitas vezes, de contato físico, né? E a recomendação do protocolo da vigilância sanitária foi o uso de aventais, né? As escolas foram remodeladas em termos de sinalização para o distanciamento, para as indicações que precisavam ser tomadas em termos do funcionamento cotidiano, né, das ações que são feitas nas escolas. O refeitório também foi todo sinalizado para que conseguíssemos cumprir o distanciamento de 1,5 metro, que foi a orientação mais fundamental por parte da vigilância sanitária. Então, cada escola, cada uma das 206 escolas, elaborou um plano de retorno, sala por sala, se necessário, porque as salas, em algumas escolas, as salas não são todas do mesmo tamanho. E o fator fundamental foi o distanciamento de 1,5 metro entre as posições que ocupavam as crianças na sala, né? Com isso, nós conseguimos estabelecer as regras de funcionamento de cada escola dentro desses critérios gerais. Foi dada formação, a vigilância sanitária também fez reuniões com a equipe gestora, com os professores, com os profissionais de limpeza que são terceirizados, não são servidores da educação ou da prefeitura. As cozinheiras e merendeiras que realizam o trabalho da produção da alimentação escolar, todos esses grupos receberam treinamentos do Devisa, foram treinamentos online, né? Mas é o que era possível e, no caso, era extremamente necessário de ser feito em épocas de pandemia. Destaco também, acho que uma questão importante, que foi uma decisão tomada pela Secretaria de Educação em 2020, portanto, há mais de um ano, e eu faço questão de destacar porque acho que foi uma providência não apenas correta, mas justa, necessária e que acredito tenha contribuído para amenizar um pouco as dificuldades causadas pela pandemia. A decisão foi, como as escolas não estavam funcionando presencialmente, não havia como fornecer a alimentação das crianças na escola. E a secretaria optou por entregar às famílias cestas básicas e kits de hortifruti. Então, desde abril, março já começou do ano passado, 2020, foram entregues cestas básicas e kits de hortifrutis para que as famílias pudessem ter condições de sustentar a alimentação adequada das crianças. E isso prossegue até hoje, porque nós estamos com 1/3 presencial, mas esse 1/3 presencial, como eu disse, vai à escola uma semana a cada 3, portanto, no máximo 2 semanas por mês. E
na maioria dos meses, uma semana só, né? Então, isso não seria suficiente. Nós estamos fornecendo alimentação para quem está indo presencialmente, mas mantivemos as cestas básicas e os kits de hortifruti. Acredito que isso foi algo que ajudou muitas famílias a, de certa forma, sobreviverem um pouquinho melhor às condições causadas pela pandemia, que foram todas muito ruins. No ensino fundamental, o retorno se deu com algo entre 15% e 20% dos alunos que poderiam ir. Então, na primeira semana, nós tivemos, daqueles 1/3 que poderia estar presente, apenas 15% a 20% compareceram. No ensino fundamental, nós verificamos um crescimento paulatino, pequeno, mas paulatino, do comparecimento. E hoje, o comparecimento médio se situa em torno de 25%. Né? Mas há escolas, dependendo da região, né? Estou falando de 25% como uma média de todas as escolas de ensino fundamental. Mas há escolas em que há um comparecimento maior. Em algumas escolas conseguem atingir dos 35% até 60%, 65% dos alunos em termos de frequência, né? À medida que nós fomos abrindo as outras etapas, no dia 26 voltou o ensino fundamental e EJA, o EJA não noturno, porque havia toque de recolher, né? No dia 3 de maio voltou o que nós chamamos de agrupamento 3, que é mais ou menos a pré-escola, a partir dos 4 anos até completar 6. Então, a pré-escola voltou uma semana depois. Na pré-escola, nós já verificamos uma adesão de comparecimento menor, né? Ela não chegou na primeira semana a 15%, né? Ficou entre 10% e 15%. Também foi crescendo um pouquinho, não tanto quanto o ensino fundamental. Hoje nós estamos com cerca de 20%, às vezes um pouquinho mais, também com aquela questão de que depende muito da escola, da região, há uma adesão maior e às vezes outras, a adesão é menor ainda, obviamente, do que a média, né? Em 10 de maio, nós voltamos com o agrupamento 2. O agrupamento 2 é uma idade intermediária entre os bebês e a pré-escola. E, finalmente, no dia 17 de maio, nós voltamos com o agrupamento 1, que são os bebês, né? À medida que diminui a idade da criança, a adesão é menor, significativamente menor, né? Então, nos bebês, por exemplo, no que nós chamamos de agrupamento 1, a frequência tem sido muito baixa. Embora 1/3 possa levar, as pessoas que efetivamente levam seus filhos é muito pequena, abaixo de 10%, né? Em algumas escolas, há dias em que não aparece ninguém numa determinada sala, né? E, dependendo da região, como eu ressaltei, em outras é uma frequência um pouco maior, mas é nítida a diminuição da frequência em função da idade. Acho que isso deve estar
relacionado efetivamente à confiança, e há mais receio com as crianças menores, e, enfim, creio que essa é uma possível explicação para que as crianças estejam frequentando a escola. Para finalizar, tem uma questão que eu considero importante, é que nosso plano de retorno geral, e isso foi particularizado em cada escola, nós propusemos, no momento da retomada presencial, um momento de acolhida. As crianças precisavam acostumar de novo com a escola, até mesmo com a professora, com o professor, né? A ambientação precisava ser bem cuidada, isso foi feito. Nós liberamos que as famílias pudessem ir na escola para verificar como elas estavam funcionando, os cuidados, as precauções, etc. Importante salientar também que tivemos que, ao longo dessas semanas, e esse era o ponto central, né, do nosso plano de retorno, nós conseguíssemos avaliar esses prejuízos causados à aprendizagem das crianças. Então, nós estabelecemos um processo de avaliação diagnóstica para verificar em cada ano, cada série, se a aprendizagem estava adequada àquilo que se espera, e o que se espera está baseado em uma situação sem pandemia, né? Aquilo que se espera que a criança tenha aprendido até aquela série, até aquela idade. E nós estabelecemos um cronograma de 3 semanas presenciais de cada turma para poder fazer isso. Isso acaba coincidindo com o fim desse semestre. Então, nós estamos... o fundamental está completando, né, com mais uma semana. A nona semana de retorno significa que cada uma das turmas foi 3 semanas na escola. E nesse período, a realização dessa avaliação diagnóstica para aprendizado série, e também há uma questão importante aí. Cada criança recebeu os impactos negativos da pandemia de maneira distinta. Não foram todas impactadas igualmente, né? No ensino fundamental, por exemplo, se havia a possibilidade do pai ou da mãe ajudarem as atividades remotas, né, o impacto podia ser minimizado, mas essa condição nem sempre, a maioria, né, não existe. Poderia existir um irmão mais velho que conseguiu acompanhar e ajudar um pouco, o impacto também seria diferente, né? Então, dentro de uma mesma sala, as crianças foram impactadas de maneira distinta, algumas mais, outras menos, principalmente nas atividades remotas. Só para ter uma ideia, tem lugares de Campinas que o sinal de celular não é suficiente para acessar a internet. Então, as crianças de uma região como essa são muito mais impactadas do que de outra região que eventualmente possa ter um melhor acesso à internet. Se tudo estava baseado em questão remota, né, a internet pôde ajudar
significativamente a que o prejuízo fosse minimizado, né? Então, nós vamos ter esse diagnóstico e ele vai produzir indicações para adequar o nosso projeto político-pedagógico e a gente possa abrir o segundo semestre com providências pedagógicas no sentido de fazer o maior esforço possível para minimizar esse impacto negativo, né? E eu colocaria ênfase na palavra minimizar. Será muito difícil recuperar em curto ou médio prazo a defasagem ocorrida, né? A esperança que temos é que, tomadas as providências desde cedo, nós conseguimos uma minimização muito maior, ou seja, vamos diminuir aquilo que foi o impacto negativo num prazo mais longo, e aí acho que a unidade de medida deverá ser anos, né? Pelo menos essa é a avaliação que muitos especialistas estão fazendo, inclusive em países em melhores condições do que nós, né? De que superar os impactos produzidos pela pandemia na educação pode demorar alguns anos, né? Acho que é esse o esforço que nós temos que fazer daqui para frente. E aí, certamente, o papel da tecnologia e da informática é essencial e a Secretaria está trabalhando com um planejamento de ampliar os recursos de tecnologia da informação disponibilizado para as escolas e disponibilizado para os alunos também da rede municipal. Acho que eu falei mais do que deveria, mas acho que peguei as coisas mais essenciais em termos de informação e de comentários que eu poderia fazer em relação à pandemia e à influência dela na educação. Obrigada, professor. Os desafios advindos dessa pandemia são incontáveis, né? E o esforço de todos para que a gente minimize os danos para as crianças. A minha preocupação também, da questão da escola, é que a escola, ela não é somente a questão do pedagógico, né? Eu sempre aponto que muitas crianças se alimentam quase que exclusivamente na escola, e a escola também tem o caráter protetivo, né? Eu estive ali no Conselho Tutelar há muitos anos e a escola era uma das grandes parceiras do Conselho no cuidado e na proteção das crianças contra a violência, né? Todos os tipos de violência. As escolas percebiam e notificavam o Conselho. E a preocupação hoje, minha, nesse aspecto, é muito grande, porque as crianças estão em casa sem frequentar a escola, sem frequentar contraturno escolar e exposta àqueles que são seus vitimizadores, seus algozes. Então, eu fico muito preocupada com isso e me preocupo também com a questão deles não terem acesso à internet. Muitos não têm esse acesso, a gente sabe. Eu conversei com muitos pais, muitas crianças que estão a todo esse período sem acesso, sem nenhum tipo de aula, né? Pega, às vezes, algum material na escola, depois tem que devolver, mas uma educação ainda muito precária, né? Mas são situações que nós vamos ter que repensar e ajudar essas crianças a se recuperar, mas a escola, para mim, é um ambiente de extrema necessidade e urgência na rede de proteção
não só na formação pedagógica, volto a dizer, como cidadão, como formação de cidadãos conscientes, preparados, mas todos esses aspectos que a gente discutiu aqui. Doutor Rodrigo, né, o senhor esteve aí acompanhando, junto ao Ministério Público, toda essa pandemia, toda essa luta aí na falta das aulas, no retorno. Queria ouvir um pouco o senhor, como é que o senhor vê tudo isso, e também deixar aberto para perguntas, para aquilo que o senhor quiser colocar. Bom, vamos lá. Então, caiu um pouco a minha conexão, mas retomei agora. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá ótimo. Sempre muito bom ouvir o nosso secretário de Educação, não é? O professor José Tadeu Jorge, que é do ramo, não é? Foi aí reitor da Unicamp, e conhece bastante do assunto e tem, pelo que temos observado, tem procurado se dedicar bastante, não é? Nesse mistério que não é nada fácil, sobretudo em tempos de pandemia. E já começo dizendo o seguinte, não é, vereadora Débora, ilustres vereadores da Câmara Municipal de Campinas, e aqui já aproveito para estender também um abraço ao vereador Peta, da Comissão de Educação, né, que tem muito contato também com o Ministério Público e todos os demais. A preocupação diz respeito ao momento em que estamos vivenciando, né, dessa pandemia. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de assistir a uma live do cientista Átila Yamarino, onde ele coloca, não é, a preocupação dele e procura justificar isso com dados científicos, inclusive, apontando que estaríamos no pior momento da pandemia em termos de contágio, né? E que as mortes somente não estariam batendo aí em 5.000 pessoas ou algo próximo disso por conta da vacinação, que é fundamental, né? Então, por que eu estou dizendo isso? O governo do estado de São Paulo sinalizou agora, recentemente, com a possibilidade de retorno de até 100% dos alunos no mês de agosto, não é? E nós estamos vivenciando esse auge da pandemia. Então, quer dizer, isso traz uma preocupação muito grande de nossa parte, acho que de todos que trabalham com a educação, porque se de um lado, como muito bem pontuou a vereadora Débora, e é a nossa preocupação também, nós temos os prejuízos educacionais, os prejuízos psíquicos, não é? Desses adolescentes, questões às vezes de abuso que não são detectadas porque estão longe das escolas. De outro lado, há a preocupação com a questão do contágio. Então, isso nos leva a qual conclusão? Que precisamos preparar a escola como um ambiente minimamente seguro para os estudantes, para os professores, para os funcionários, né? Eu acho que a vacinação aí dos professores, funcionários já é um alento, não é? Mas não podemos nos esquecer que agora, com a vacinação dos grupos, das faixas etárias mais elevadas, dos adultos, dos senhores, das senhoras, infelizmente, lamentavelmente, o contágio vem abaixando e está chegando nas crianças, está chegando nos adolescentes também. Então, isso é uma grande preocupação, né? Inclusive, faço parte de um grupo de promotores do Estado de São Paulo, do GT de Educação. Vamos fazer agora uma série de questionamentos ao governo do Estado, né? Uma delas é justamente também sobre essa questão da vacinação e a possibilidade de vacinação dos adolescentes, né? Inclusive, foi anunciado, acho que na imprensa, que algumas vacinas permitem já existem testes permitindo a vacinação em adolescentes, né? Então, é uma coisa que nós precisamos pensar. E aí eu coloco o seguinte ponto, né? Hoje nós estamos trabalhando com 35% dos alunos e acho que os protocolos foram bem montados, né? Com essa visitação prévia
da Vigilância Sanitária, o Ministério Público do Trabalho acompanhando, o Ministério Público Estadual, não é? Os sindicatos também participaram de toda a discussão, se colocando, inclusive, contrariamente ao retorno. A gente entende a postura deles, mas também tem o outro lado, não é? Dos estudantes aí precisando retomar os estudos há mais de ano fora da escola. Então, me parece que essa solução intermediária encontrada foi uma solução a possível para a mitigação de danos, não é? Não existe solução perfeita. Agora, a minha grande preocupação diz respeito, então, a essa sinalização do governo do Estado. E aí eu pergunto, será que em agosto nós vamos ter condição para esse retorno abrupto de até 100% das pessoas? Então, eu chamo aqui a atenção, porque é muito importante que os municípios, e no nosso caso, o município de Campinas, esteja muito atento aos dados sanitários, aos dados de contágio, para verificarmos se haverá condições para isso. Claro que gostaríamos que tivéssemos condições seguras para isso, mas eu tenho muitas dúvidas, não é? Bom, feitas essas considerações, vamos falar um pouquinho da questão das vagas em creche, né? O Ministério Público criou uma comissão ainda em 2017 de acompanhamento da falta de vagas em creche no município de Campinas, da qual fazem parte a própria municipalidade, participa dessas reuniões, com diversos representantes da Secretaria de Educação, eventualmente até de outras. Vereadores têm participado, o Conselho Tutelar, inclusive a ilustre vereadora Débora, enquanto conselheira tutelar, chegou mesmo a participar de diversas reuniões e outros vereadores também dela participaram, como o Gustavo Peta, Mariana Conte, ou então o vereador Pedro Tourinho. Tivemos outros vereadores também que participaram, né? A FEA que participa, enfim, diversos órgãos onde procuramos apontar caminhos, não é, para superar esse grave problema, que não é só do município de Campinas, que é o de falta de vagas em creche. Então, acho que com todos esses esforços que vêm sendo feitos, pressionando, por que não, a prefeitura, através das diversas administrações, não é? Nós temos observado aí a criação de novas vagas, de abertura de novas vagas, de convênios, porém ainda de forma insuficiente. Temos ainda um déficit no município de Campinas. Então, na última reunião, uma das deliberações foi a de oficiar a prefeitura solicitando o encaminhamento do número do déficit de vagas em creche, mês a mês, a partir de dezembro de 2019. Então, em 2019, a prefeitura nos deu essa resposta, né? O déficit apontado era de 7.054. E assim, por exemplo, em julho de 2020, o déficit estava em 5.147, janeiro de 2021, em dezembro de 2020, 4.830, e aí, janeiro de 2021, 2.163, chegando em maio de 2021 em 2.136. Observem que houve uma diminuição muito grande. Acho que certamente isso tem muito a ver com a preocupação dos pais, né, em relação ao momento da pandemia. Não tem a menor dúvida disso. Esse não é o déficit real, e a própria municipalidade tem conhecimento disso, não é? Então, uma das preocupações exaradas na reunião foi no sentido de que se oficiasse, então, a prefeitura solicitando a realização de uma campanha de conscientização pelo direito à vaga em creche, com realização de estudos para ampliar a campanha de busca ativa e envio de relatório à promotoria, né? Então, isso foi feito. Também de oficiar a prefeitura solicitando a realização de um planejamento de novas vagas em creche, baseado nos dados de déficit de vagas antes do período da pandemia, levando em consideração ainda eventual aumento da demanda durante a pandemia decorrente de transferência de alunos, inclusive de escolas particulares.
Então, vejam que há toda uma preocupação, né, dessa comissão de acompanhamento de falta de vagas em creche, onde se procura fazer um trabalho conjunto, né, com o poder público, mas apontando deficiências, apontando os problemas e também caminhos para encontrarmos as soluções em relação a essa questão. Agora, com todos os problemas, não podemos deixar de considerar, não é, que a rede pública municipal de Campinas é uma rede reconhecida, não é, graças aí aos esforços ao longo dos anos que vem sendo feito pelos professores, pelos funcionários, pelos gestores públicos e pelos alunos, né, que se dedicam, que estudam, mas não quer dizer que não existam problemas, existem, e esses problemas precisam, evidentemente, ser sanados. Não é? Agora mesmo, no contexto da pandemia, o próprio secretário de Educação, a ilustre vereadora Débora, falou da questão do ensino à distância. Não é? É fundamental que os nossos estudantes disponham de equipamentos de informática para receberem com um mínimo de qualidade esses ensinamentos à distância. E a gente sabe que a realidade de muitos estudantes, eu vejo isso muito na promotoria da infância, é da casa onde muitas vezes não há um celular, ou quando há, empresta o celular da avó ou do pai, mas o pai precisa do celular, ou a mãe para ir para o trabalho, e aquele celular tem que ser dividido com vários filhos. Quer dizer, é uma situação caótica, né? Daí porque a questão do ensino presencial que faz toda a diferença, mas que também precisa ser feito de forma segura. Né? Então, estamos diante de um grande desafio do nosso tempo, que é mitigar esses danos e já pensar nas atividades de recuperação, de reforço desses estudantes, né, que estão sofrendo com a pandemia e com os reflexos disso em suas atividades educacionais. Então, são essas palavras que eu gostaria de trazer para a reflexão de todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor Rodrigo. Agora sim, o áudio. Ainda hoje eu estive conversando com o vice-prefeito Vanderlei de Almeida sobre a questão das vagas em creches, né? E a gente estava retomando a discussão sobre o programa Creche para Todos, né? E falando da situação para agilizar a liberação e as escolas que têm condições, né, para que elas possam fazer esse convênio com a prefeitura e ter uma abertura maior, né, de vagas assim que possa retornar, né, às aulas, porque a gente espera que seja o mais breve possível, né, para garantir mais vagas, né? Ainda hoje a gente esteve falando sobre isso. Mas eu queria ouvir do professor Tadeu, né, a previsão de novas creches, como que está isso, a construção ou a reforma para aumento, o que nós temos, né, de previsão. E esses números também, né, na última reunião nós conversamos bastante na comissão com o doutor Rodrigo, nós sabemos que esse número não é real, né, de 2.000, eu acho que, pelo contrário, deve aumentar muito, porque muitos pais não têm mais condição de pagar a escola particular, eles vão recorrer à escola pública quando voltarem às aulas, então a gente tem que estar preparado para uma demanda ainda maior de procura na rede municipal. Então, professor Tadeu, o que o senhor pode, né, nos falar sobre isso? Uhum. Bem, a questão do déficit, o doutor Rodrigo conhece muito bem a questão, e isso é perceptível pelo fato dele ter indicado que a prefeitura mensalmente mandasse os números, né? Porque esses números variam diariamente. Então, já imaginando que nós abordaríamos esse tema hoje, eu pedi um levantamento
que foi feito no dia 21, né? Acho que foi segunda-feira. Então, o levantamento de segunda-feira já traz um número um pouquinho maior do que aquele que foi indicado lá em maio. O número de segunda-feira é 2.455 vagas, né? Quando a gente analisa a questão do déficit de maneira macro, que é um pouco o que nós estamos considerando aqui, e isso está refletido nesse número total de vagas, a precisão da nossa análise diminui bastante, porque esse déficit ele não é igual em todos os lugares da cidade, né? Então, há duas regiões onde esse déficit é muito mais acentuado do que nas outras regiões, que é a região sul e a região noroeste. Essas duas regiões, elas são responsáveis por mais da metade desse déficit que está colocado aí hoje de 2.455. Nós temos na região noroeste um déficit de 733 e na região sul 730. Depois dessas duas regiões onde a situação é mais complicada, nós temos a região sudoeste com 465 vagas de déficit. A região norte com 359 e a região leste 168. E eu pedi, quando eu vi esses dados, doutor Rodrigo, que eu pedi por escola. Por escola significa assim, por região, né? Então, por bairro, eu pedi um detalhamento mais espalhado, né? Porque aí isso permite uma visualização e uma análise melhor do problema, né? Então, nós vamos passar a mandar dessa forma, viu, doutor Rodrigo? Com um pouco mais de detalhe para ser possível uma análise mais precisa. Bom, então, o nosso planejamento, em função desse déficit, que concordo, deve estar subestimado pela seguinte razão. 1 ano e tanto de escolas fechadas, não havia nenhuma motivação para ir lá na escola buscar uma vaga. Uma vaga para quê, se a escola não estava funcionando? Então, a demanda dos bebês do agrupamento 1, como a gente chama, está subestimada. Provavelmente, muito menos subestimada o AG2, que são as crianças mais independentes, até chegar à pré-escola, onde nós não temos problema. É muito maior, certamente, o número de crianças do agrupamento 1, bebês, que não buscaram a matrícula, a vaga, né? E isso, independente de eles saberem que podem, dos direitos que têm, né? Muitos sabem, mas não viram uma razão para fazer isso no momento que as escolas não funcionavam. Por isso que nós estamos identificando já esse crescimento do mês passado para esse mês, que já ampliou, quer dizer, os números descem e voltam a crescer provavelmente a partir do retorno presencial das escolas. É um pouco esse o fenômeno que nós estamos vendo agora.
também é natural, não dá para comparar o déficit de dezembro com o de janeiro, nem com o de fevereiro. Por quê? Porque dezembro libera numa ponta e começa a demanda das turmas novas, que tem prazo até fevereiro, porque o ano letivo começa em fevereiro. Então, os dados de janeiro, eles são sempre defasados, sempre, não tem jeito, porque liberou as turmas que vão para a pré-escola e ainda não aportou a turma nova de AG1 e AG2 que devem entrar na escola, né? Isso explica essa queda grande aí entre dezembro e janeiro. Bom, o que nós planejamos é o seguinte, isso está inclusive no plano de gestão, é que nós vamos enfrentar esse déficit com a construção de pelo menos 10 creches novas. Então, é com essa realidade que nós estamos trabalhando, né? Independente de 3 que ficaram concluídas no final do ano passado, começo desse ano. Não estou me referindo a essas. Estou me referindo a partir de agora, nós temos um planejamento de construção de 10 creches. Dessas 10, meia dúzia estão nas regiões sul e noroeste, que são as 2 regiões mais afetadas. E aí, 2 na sudoeste, uma na leste e uma na norte. Isso em termos de creches novas. Todas essas creches, nós já temos o terreno, temos o projeto arquitetônico e aí ela se divide em blocos. Tem algumas em início de licitação do projeto executivo, outras já licitando o projeto executivo, né? Portanto, elas vão acontecer aí ao longo de um prazo, digamos, médio aí dos próximos 1 ano e pouco até começar a construção, né? Portanto, essas 10 novas creches devem gerar mais de 3.000 vagas, né? A outra ação são reformas de ampliação das escolas, né? Então, há uma série de escolas de educação infantil que estão nessas regiões carentes e que têm espaço para construir mais salas. Então, nós estamos trabalhando com a reforma de pelo menos 10 dessas creches, aí todas elas praticamente nas regiões mais carentes, né? Que seria noroeste, sul e sudoeste, né? Há um pouco também na região norte, praticamente não há muito na leste, que é aonde registra o menor déficit, né? A vantagem dessas ampliações é exatamente naquele detalhamento que eu disse de analisar por bairro e não mais por região, porque aí nós podemos focar regiões de grande déficit e que tem uma escola lá, só que ela não dá conta, né? Então, ampliá-la gera uma boa providência no sentido de diminuir o déficit ali naquele bairro, naquele entorno da escola, né? Que também tem. Um terceiro aspecto é a ampliação dos convênios com as entidades, né?
Então, algumas entidades têm espaços para ampliar os convênios conosco. Eles podem atender um pouco mais, aumentando o convênio com a secretaria. E novas entidades que ainda não tenham convênio com a secretaria, nós também estamos começando a tentar identificar para que a gente possa ampliar também o número de entidades que estejam conveniadas conosco, né? Com isso, o nosso planejamento é de que nós conseguiremos zerar esse déficit até o fim dessa gestão. Mas gerar o déficit que eu chamaria teórico. Ou seja, eu ter número de vagas suficiente para atender o número de demanda existente. Porém, a questão pontual, ela precisará ser resolvida quase que como um apêndice dessa solução mais geral. Porque há determinados bairros onde a gente não consegue um terreno para construir a escola. Então, não tem muito, né, como inventar aí, né? A solução é transportar, a gente já faz isso, mas principalmente na educação infantil e nesses agrupamentos 1 e 2, é muito complicada essa questão de transportar, né? Mas há regiões em que elas são tão adensadas do ponto de vista das construções que nós não conseguimos espaço ali para construir uma creche, né? Então, essa ação aí mais pontual, ela vai permanecer lá no fim, né? Quase como um rescaldo dessa ação para que existam vagas em números suficientes para todas as demandas, né? Mas, claro, é muito mais fácil trabalhar a coisa pontual, porque pode aí ver praticamente caso a caso, do que a questão mais geral, que evidentemente precisa ser resolvida antes, né? Então, esses são os planejamentos, as ações que nós estamos fazendo. E, como foi colocado, eu queria manifestar também minha opinião, eu acredito que a campanha de conscientização realmente deva ser feita, né? E busca ativa também, se bem que eu tenho alguma dúvida de que busca ativa nessa questão vá ter uma contribuição muito grande numérica, né? Porque, em geral, acho que as pessoas sabem que têm esse direito. O que eu acho que as pessoas, às vezes, não fazem é reivindicar o direito, né? E aí, talvez, a busca ativa possa ajudar, mas eu acho que de uma maneira um pouco limitada. Mas, de qualquer forma, nada contra, né? Sempre é bom fazer a mais do que a menos, né? Em relação à educação infantil, acho que é isso. Eu queria fazer só 2 observações pontuais, que foram ideias que colocou o Dr. Rodrigo, que acho importantes. Na verdade, 3. Primeiro, o retorno
anunciado pelo governo do estado a partir de agosto traz uma mudança conceitual importantíssima, porque o distanciamento que até o momento é exigido em 1,5 metro passaria a ser 1 metro. Então, a maneira como o governo do estado propôs é diminuindo o distanciamento, cabe mais, né? É meio óbvio, mas é um pouco isso que é a proposta do governo do estado, né? A questão é, com base em quê? Quais as evidências científicas que nós temos de que não precisa mais 1,5 metro, né? Então, Campinas não necessariamente seguirá a orientação do estado, a não ser que o Devisa nos diga, ó, as pesquisas avançaram, o conhecimento aumentou, era natural, tem tanta coisa que mudou, né, desde o começo. Agora está demonstrado que pode ser 1 metro. Bom, se nós tivermos esse aval científico, aí podemos considerar, mas enquanto nós não tivermos isso, não há razão para que a gente altere, porque essa é a questão mais fundamental de todo o nosso plano de retorno, 1,5 metro de distanciamento. Essa foi a regra inegociável dos planos de retorno das escolas municipais. O distanciamento tem que ser 1,5 metro. Se não der para ser 1,5 metro, tem que diminuir o número de crianças na sala, né? Então, mudar esse parâmetro exigiria uma demonstração científica de que, ok, pode mudar, né? A segunda observação diz respeito à questão da vacinação, né? No primeiro momento, nós tivemos a demanda de vacinar os profissionais da educação, né? Porque havia aquele entendimento, que acho que um pouco ainda prevalece, de que as crianças são agentes menos potenciais de transmissão do vírus do que os adultos, né? Então, a primeira demanda foi vacinar os profissionais de educação. Eu mesmo, como secretário, me pareceu meio lógico que os profissionais de educação deveriam ter prioridade na vacinação. Eu solicitei isso no dia 11 de janeiro, ainda não tinha nenhuma vacina aplicada no Brasil, mas eu solicitei isso para a Secretaria da Saúde do município e acabei enviando para algumas outras instituições como uma demanda, justificando por que nós entendíamos que era necessário vacinar. Bom, isso só aconteceu, né, a partir de abril, né? Em abril, vacinou-se os acima de 47 anos, numa definição do governo do estado, que foi coordenada pela Secretaria Estadual de Educação, e mais recentemente, né, passou a ser feita a vacinação dos abaixo de 47, entre 18 e 47, né? Então, todos os profissionais da educação podem já tomar vacina. Se não toma, é porque não quer, né? Porque está aberto de 18 anos para cima, todo
todo profissional de educação certamente tem mais de 18 anos, então todos eles podem tomar a vacina. Já estão enquadrados nos grupos que podem fazer o agendamento, né? No entanto, algumas pessoas não tomaram, né? Nós estamos concluindo hoje um levantamento que o doutor Rodrigo vai receber também, que foi demandado pela doutora Clarissa, do Ministério Público do Trabalho. Nós cruzamos todas as listas de inscrição, de vacinação, e abrimos uma consulta a todos os profissionais da Secretaria para saber se vacinaram ou não, né? Em especial, aqueles que, de alguma maneira, apresentaram um atestado, um procedimento de reconhecimento de comorbidades, né? Mesmo dentro desse pessoal com comorbidades, alguns não se vacinaram, né? E há casos de negativa e há casos que a gente ainda está verificando e checando melhor, né? Mas eu acredito que, na questão mais geral, o doutor Rodrigo tem razão. À medida que os mais idosos, né, os de mais idade, estão vacinados, né, o normal é que caia a incidência da Covid-19 nesses grupos que já estão vacinados. E aí vai empurrando a faixa etária vitimada pela Covid para as idades menores, né? O único jeito é ter vacina, né? A capacidade de vacinação, né, que Campinas e o Brasil inteiro possui é muito maior do que o número de vacinas que tem para ser aplicado. Então, realmente, essa demora e essa protelação em termos de disponibilizar a vacina é um fator muito, muito ruim, né? Acho que a vacinação já podia estar muito mais avançada do que a gente tem hoje, né? No entanto, a previsão que está sendo feita é de que até agosto praticamente todos estarão vacinados, né? E acho que é o único jeito de arrefecer a pandemia, né? A transmissão, né? Não há outro jeito. E nós vamos conviver com isso muitos anos ainda. E uma última observação, um último comentário é relacionado aos equipamentos de informática. Concordância total com a observação do Dr. Rodrigo, e nós já estamos fazendo isso. Todos os alunos do fundamental da rede municipal vão receber um Chromebook no segundo semestre. O Chromebook tem uma capacidade de acesso muito maior do que o celular, né? Então, nós vamos, todos eles terão o seu Chromebook. Algumas escolas já começaram a receber, mas o nosso projeto efetivamente foi mirado no segundo semestre, né? Da primeira à nona série do fundamental, são 22 mil alunos aproximadamente, todos terão um Chromebook para suas aulas, né? E ele leva para casa quando sai da escola e traz de novo no dia seguinte, né?
através de um termo de comodato, como a gente fez com algumas experiências de tablets no ano passado, nós vamos fazer com os Chromebooks. Os tablets têm muito menos poder e muito menos condições de ajudar do que um Chromebook. Então, essa é uma ação fundamental porque a informática, a ajuda da tecnologia na educação, ela já vinha sendo incorporada de uma maneira até lenta, eu diria, no Brasil como um todo e também na nossa rede, muito lentamente. A pandemia escancarou a importância de contar com esse auxílio tecnológico para fazer educação, para a relação ensinar e aprender. Então, mesmo que acabe a pandemia, isso certamente será útil para qualificar a educação que nós estamos fazendo, para otimizar essa relação ensino-aprendizagem dentro das escolas, né? E não se esquecendo que, juntamente com a distribuição dos Chromebooks, os professores precisam ser formados para poder usar da maneira melhor possível esse recurso. A informática é uma ferramenta. O professor continuará sendo o protagonista, né? A informática é um mecanismo, uma maneira que o professor tem de facilitar o seu trabalho, mas ele precisa se convencer disso e, mais do que se convencer, precisa aprender a fazer. Então, nós estamos também trabalhando numa linha de formação para que os professores possam adquirir essa capacidade de maneira plena. Muitos têm, mas alguns ainda têm dificuldades, então há necessidade de treinamento e nós estamos trabalhando também nesse sentido. É isso. Obrigada, professor Tadeu Jorge. O horário já está, faltam 5 minutos para acabar, tem tanto assunto ainda, né? Educação tem muito assunto, muito o que se falar. Tem 2 assuntos que eu acho assim, bem importante, professor Tadeu, que é uma demanda antiga que a gente falava lá no Conselho, junto ao doutor Rodrigo no Ministério Público, era um pedido antigo, que é o período integral para os agrupamentos 3, né? É necessário que ele seja estendido assim que possível. Também a questão dos diretores, né? Hoje, cada diretora responde por 2 unidades, né? E eu acho que a nossa cidade é uma cidade que tem porte, tem condições de ter uma diretora, uma gestora em cada unidade escolar, né? Também uma preocupação minha, as crianças com deficiência na pandemia, como é que elas estão recebendo as aulas, como é que elas estão sendo acompanhadas, né? Como que elas estão tendo acesso, né? Isso é uma preocupação constante minha, conversei com alguns professores que não souberam me falar. Então, são algumas coisas que eu vou deixar para a gente conversar em uma outra oportunidade, né? Vamos estar sempre conversando com o doutor Rodrigo, com o senhor, para avançar também essas políticas. Vou abrir para vocês fazer as considerações finais, ficar à vontade para algum comentário, e com certeza a gente vai marcar outras reuniões nessa comissão para a gente falar mais de educação. Doutor Rodrigo, por favor. Bom, queria dizer que foi um prazer muito grande, né, poder conversar, dialogar com a ilustre vereadora Débora Palermo, ex-conselheira tutelar, não é, muito dedicada, atuante, agora na Câmara Municipal de Campinas.
e com o nosso ilustre secretário de Educação, professor José Tadeu Jorge, com quem temos dialogado bastante e conversado bastante e levado sugestões, reclamações, mas eu acho que é esse o papel, né? Então, dizer que o Ministério Público aí está de portas abertas, como sempre esteve a sociedade, não é? Para receber os seus reclamos e buscar aí junto ao poder público as soluções, né? Então, acho que a intenção de todos nós é que tenhamos uma educação de qualidade, né? A Débora lembrou bem da questão da educação dos estudantes com deficiência na pandemia, que é outro problema que o Ministério Público tem tratado também com a municipalidade e solicitado também algumas providências, já com respostas, né? Em muitos casos aí do Poder Público Municipal. Então, estamos de portas abertas. Aqueles que quiserem entrar em contato com o Ministério Público podem fazê-lo agora, neste momento da pandemia, pelo e-mail pjinfcampinas@mpsp.mp.br. Então, um forte abraço aí a Débora, ao ilustre secretário, professor Tadeu, aos ilustres vereadores, né, e a todos que estão acompanhando esse profícuo debate. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Eu que agradeço em nome dessa comissão a presença, né, do senhor, e sempre lutando aí por educação de qualidade, pelos direitos das nossas crianças, né? E é sempre muito bom estar junto e debatendo e continuando aí na defesa, né? Na defesa e na proteção das nossas crianças. Professor José Tadeu, por favor. Queria agradecer a oportunidade desse diálogo que eu reputei de muito importante, né? Eu acho que, principalmente na reta final, para acabar com essa pandemia e no pós-pandemia, a junção de esforços e o trabalho conjunto vai ser algo absolutamente indispensável. Então, é muito bom que a gente tenha oportunidades, desde já, de traçar essas linhas de contribuição, de diálogo, de discussão, para encontrar a melhor forma, né? Muita gente pensando em que fazer, certamente permitirá que erraremos menos, né? Por ter exatamente diversas visões e diversos olhares sobre a mesma questão. Evidentemente, estou à disposição para outras reuniões como essa, sem problema algum. Só conseguimos acertar a agenda, né, vereadora? E aí podemos abordar outros assuntos. Uma rápida palavra sobre tempo integral. Eu defendo o tempo integral em todos os níveis da educação, né? Então, sim, acho muito importante ter tempo integral no agrupamento 3, né? Só considero que é prioritário, não é mais importante, mas é prioritário, né, resolver a questão do déficit do AG1 e do AG2, para, na sequência, pensar no tempo integral do AG3, que é a pré-escola. E também no tempo integral do ensino fundamental. Nós temos 8 escolas hoje em Campinas, da rede municipal, que têm a educação em tempo integral. 8. Nossa ideia, nosso esforço, bastante ambicioso, é de dobrarmos esse número durante a gestão.
isso significa construir 8 escolas de ensino fundamental, que é o único jeito de transformar uma escola em tempo integral é construindo outra, né? E aí um pedaço fica com a que já está funcionando, a outra metade vai para uma escola nova, né? É o único jeito, porque senão não cabe, né? Então isso faz parte também dos nossos objetivos, né? Tempo integral e deveria existir também no ensino médio, a universidade deveria ser assim, ressalvadas, a partir do ensino médio, a necessidade de compatibilizar com o trabalho. Aí, então, as atividades noturnas são muito adequadas para quem precisa dessa compatibilização. Mas isso a partir do final do ensino médio, né? Então, agradeço imensamente a parceria e a participação do Dr. Rodrigo, sempre com ponderações muito lúcidas, muito pertinentes, importantes e que ajudam a caminhar no sentido de encontrar as melhores alternativas para os problemas que a gente tem que resolver. Agradecimento também à vereadora Débora pela iniciativa, pelo trabalho que vem desenvolvendo e, certamente, com todo o seu histórico, o seu currículo, será importantíssimo que os assuntos de educação possam contar também com os aportes de impressões, de opiniões, de ideias que a senhora certamente pode trazer para as nossas discussões. Até a próxima. Muito obrigada, professor Tadeu. É muito bom, e eu sempre digo isso, muito bom ter uma pessoa como o senhor à frente da Secretaria de Educação, né? Que entende de educação, que ama educação, que trabalha a educação há muito tempo, né? E que tem essa visão que é muito parecida com a nossa, né? Do que é uma educação de qualidade, né? O que a gente quer para as nossas crianças. Coloco o meu mandato à disposição, né? Da Secretaria da Educação, Municipal de Educação, do Ministério Público, para todas as ideias, projetos que venham ao encontro daquilo que é melhor para as nossas crianças, políticas públicas, né? De qualidade para as nossas crianças, porque elas merecem. Eu fiquei muito contente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde constou o artigo que criança e adolescente serão prioridade absoluta na destinação de recursos e que não serão atendidas outras pastas enquanto não se atender, né, crianças e adolescentes. Foi uma coisa que eu falei muito para o nosso prefeito e ele falou que cumpriria e está na nossa lei. Então, agora a gente vai pôr isso aí em prática e vamos seguindo em frente por aquilo que eu vim fazer aqui, né? Defender os direitos das nossas crianças e adolescentes que merecem políticas públicas, não só para cumprir o que a lei diz, mas com qualidade, de qualidade, para que a gente mude, né, esse país. Eu acho que se investir na criança, no adolescente, a gente muda uma história. Então, é isso que eu acredito, nessa linha que eu sempre trabalhei e continuarei trabalhando. Muito obrigada, doutor Rodrigo, muito obrigada, professor Tadeu. Foi uma honra e com certeza nós iremos falar muito ainda nessa comissão sobre educação. Muito obrigada a todos que nos assistem, muito obrigada ao pessoal da TV Câmara que deu todo esse apoio para nós, né, nessa novo formato de fazer reuniões, mas foi mais uma reunião com sucesso, muito bom ouvi-los, muito bom. Fiquei feliz com o que eu ouvi, né, e eu creio que essa gestão, nós veremos nossas crianças, nossos adolescentes conquistando muitas políticas públicas. Muito obrigada. Até logo.
18h08 agora, encerrada a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, que foi presidida pela vereadora Débora Palermo, presidente dessa comissão, por meio do sistema de deliberação remota. Nossa atividade legislativa desta quinta-feira fica por aqui. Estamos encerrando a nossa programação aqui do plenário, mas fique com a nossa programação e amanhã, com Gabriel Castro, no Câmara Total, todos os resumos que acontecem aqui na Câmara Municipal e outras notícias de Campinas e região. Uma ótima noite e até logo. TV Câmara, Campinas.